Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a bendita palavra de Jesus. O nosso objetivo é a reconexão, voltarmos para os braços do Pai, andarmos com Jesus, sermos o seu povo especial nesse mundo. Não há nada melhor do que ter vida e vida verdadeira, não obscura pelas trevas deste mundo, mas com a luz, o resplendor do brilho da glória do nosso Senhor Jesus. Convido você nesse novo dia, domingo, dia 17 de agosto, para que juntos possamos abrir a palavra de Deus, no capítulo 19 do livro do Êxodo. E hoje nós vamos estudar o capítulo que fala dessa aliança especial de Jesus. Afinal de contas, o tema de estudo dessa semana será a aliança de Jesus no Sinai conosco. Fala a palavra de Deus no capítulo 19 do Êxodo. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, contextualizando, fazia 3 meses que eles haviam saído do Egito. Já haviam passado por aqueles momentos críticos, das águas amargas, também a água que saiu da rocha. Deus mostrou que estava suprindo as suas necessidades. Deus mandou codornas, para que eles pudessem se alimentar. Deus também mandou o pão, o pão do céu, o maná, para que não faltasse também um alimento básico para eles, que caía de domingo a sexta-feira, sendo sexta-feira o dobro, porque sábado não caía, era o dia que Deus separou para que o povo judeu, para que o povo israelita, para que o povo benjamita, todos os hebreus, pudessem juntos adorar ao Senhor. Aí continua a partir do verso 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Ok. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Isso aqui tem a ver com o verso bíblico dessa semana, que eu já citei para você, que fala sobre como Deus os tirou do Egito, com asas como águia, como os tornou o seu povo especial, e que agora eles estavam na presença de Deus. O objetivo do Senhor era que eles habitassem na sua presença. Ir para Canaã fazia parte do processo, fazia parte lá do objetivo, mas o mais importante de Deus era estar com o seu povo. Eu convido você a continuarmos lendo a partir do verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus desejava que eles fossem uma nação especial, que testemunhassem do amor, da sabedoria, da grandiosidade do Deus que havia tirado aquele pequeno povo praticamente insignificante, aquele monte de escravos, pessoas que, a ver das pessoas daquela época, não significavam nada, a não ser ferramentas vivas. Aquele povinho, que não era nada, agora era o povo mais especial sobre a face da terra. E as outras nações, os outros povos, tinham que ver isso. E isso acontecia no dia a dia, nos testemunhos que as pessoas faziam, no agir do povo de Israel, diferente em sua cultura, em suas palavras, em suas maneiras de lidar com a vida, sua cosmovisão, diferente dos povos pagãos que habitavam ao redor. Essa diferença tinha que mostrar que realmente aquele povo era um povo sábio, era um povo que habitava na presença do Deus Todo-Poderoso. Disse o Senhor a Moisés, verso 9, Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor para o povo. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Então aqui Deus diz o seguinte, olha, eu vou falar com o povo pessoalmente. E quando isso acontecer, quando eu falar com o povo, eu quero que o povo se separe, se santifique, passe por um processo especial de separação. O povo deveria tomar banho, ficar limpinho, o povo deveria se abster de atos sexuais, não deveriam agir de forma pecaminosa mesmo, realmente era um momento de santificação, de meditação, porque eles se encontrariam com Deus. Lá no Monte Sinai, Deus falaria através de uma nuvem, falaria com Moisés, e todo o povo de Deus ouviria a voz do Senhor. A palavra de Deus diz, no capítulo 19, que Moisés fez tudo certinho.
separou o monte, dizer que seguiu as orientações de Deus, para que o povo tivesse assim, esse momento especial, né? O povo de Israel era chamado de o arraial, o acampamento do Senhor. E lá, então, quando toda a cerimônia foi preparada, todo o povo se colocou diante de Deus. Moisés estava lá no monte com o Senhor, os sacerdotes estavam lá. Disse então agora o verso 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia do trovão. Então as pessoas ouviram uma trombeta muito forte em todo o monte. Ninguém podia subir no monte porque seria um desrespeito com Deus. Então só olha, se alguém subir, vai morrer, não deve subir. É para mostrar a santidade mesmo na presença de Deus. Mas todos ouviriam a sua voz. E as pessoas ouviam a voz, ouviam o trovão, ouviam as trombetas, todo esse movimento poderoso, impressionante, e o objetivo era esse mesmo, impressionar o coração das pessoas. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. E Moisés subiu, verso 21. E o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não ultrapasse até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Eles deveriam ter respeito diante de Deus. Também os sacerdotes que se chegarem ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Nem os sacerdotes deveriam simplesmente agir como se fosse um dia comum. Era o encontro de Deus com o seu povo. Verso 24. Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Toda essa preparação, todo esse momento especial, foi porque o povo tivesse entendimento, a ciência de que eles estavam diante do Todo-Poderoso. E você? Eu pergunto para você nesse momento, Jesus é o seu melhor amigo? Você tem dedicado a sua vida para Deus? Espero que as respostas sejam sim. Se a resposta for não, é hora de repensar o seu caminho. Mas uma coisa também que eu quero te questionar nesse momento é, quando você vai à igreja, como é que você vai? Como é que você se encontra com Deus na casa do Senhor? Ah, mas eu não vou à igreja, Rodrigo. Bom, então você está faltando com algumas coisas diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse que não nos convém deixar de frequentar a igreja. Se por alguma razão física você não pode ir, tudo bem, Deus entende. Mas se você tem condições e não vai, você está falhando com Deus. Porque esse não é o objetivo do Senhor. Deus deseja que você se congregue com o seu povo para estar na presença dele. Caso você vá à igreja, você, quando vai, você se comporta? Mas espera aí, Rodrigo, como assim se comporta? E eu te questiono, vamos lá, vamos pensar. Como é que você se veste? Você se veste como se fosse encontrar qualquer pessoa? O povo de Israel teve que tomar banho, vestir boas roupas, se preparar espiritualmente para estar na presença de Deus. Deus mostra a sua santidade. Quando a gente vai à igreja, quando a gente vai ao templo do Senhor, uma reunião de adoração a Deus, a gente tem que ter em mente que é diante de Deus que a gente está se comportando, que é diante dele que a gente está indo. Se você vai aqui no Brasil a um juiz, você não pode ir de qualquer roupa, você não pode se comportar de qualquer forma. Se você vai conversar com um político em seu gabinete, mesma coisa. Se você vai falar com o prefeito, presidente, governador, sempre tem os protocolos que a gente tem que seguir porque mostra ali respeito àquela autoridade. E essa é uma das coisas que eu quero que você pense hoje. Quando você vai à casa de Deus, você entende que está indo para a casa de Deus, a maior autoridade do universo, que os protocolos que ele coloca ali, que são muito simples, basicamente é respeito e temor diante dele. Será que a gente está seguindo esses conselhos? Muitas pessoas vão à igreja como se fosse uma casa de diversões, ou uma casa de conversas alegres, motivadoras, como se os pregadores fossem coachings, né, incentivando as pessoas para terem uma vida melhor. Mas é muito mais profundo do que isso. A casa de Deus é terra santa. É estar na presença do Senhor. Então, pensa bem, como tem sido o meu comportamento? Como tem sido o seu comportamento quando a gente se reúne para a adoração ao Deus dos céus? Deus agiu dessa forma com o povo para que entendesse a sua santidade e sua autoridade. Espero que você e eu também possamos fazer isso. Ter reverência na casa do Senhor. Essa palavra aparece muitas vezes na Bíblia, porque ela é importante. Nós temos que reconhecer
que Deus é sim nosso amigo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Devemos temê-lo no sentido de respeito, mas também devemos ter reverência, respeitá-lo de uma forma excepcional, como a maior autoridade do universo, o Senhor das nossas vidas. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela lição de hoje que mostra pra gente o quanto devemos ter reverência, comprometimento e temor diante do Senhor. Nós chamamos com todo o nosso coração. Se estamos falhando, nos ajude a corrigir. Que o nosso coração seja teu, que nossas atitudes também, e que a gente possa reconhecer a cada momento que o Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.